Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada irmã. Hoje nós já estamos dentro da Semana Santa, que teve a abertura ontem com o Domingo de Ramos. E eu queria convidar você, já antes da gente partilhar, que você fizesse o propósito hoje de você participar todos os dias desta Semana Santa, para que ela verdadeiramente seja uma semana que venha trazer uma transformação para a sua vida, uma entrega total a Deus, da sua parte. A parte de Deus, Deus está fazendo, já fez há muito tempo e continua fazendo até hoje, mas é preciso que eu e você, a gente faça a nossa parte. E a nossa parte é o quê? É acreditar, é colocar a nossa esperança em Deus, é colocar a nossa vida em Deus, é se entregar verdadeiramente ao Senhor, para que Ele faça a vontade dEle. Muitas vezes nós buscamos o Senhor para que o Senhor faça a nossa vontade, mas é preciso fazer a vontade de Deus, é preciso permitir-se que Deus faça a parte dEle na nossa vida. O que é a parte de Deus? É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a maior vontade de Deus, é que eu e você sejamos salvos. Então por isso eu quero te convidar a esta semana. Não sei como é que foi o seu dia de ontem, mas que a partir de hoje você olhe para esta entrega de Deus, olhe para a paixão do Senhor, para o sofrimento do Senhor, para a cruz do Senhor, para tudo aquilo que Deus viveu, para que eu e você nós pudéssemos estar aqui hoje e tivéssemos essa esperança renovada na nossa vida. Então que esta Semana Santa verdadeiramente seja uma semana diferente na sua vida. Que seja uma semana que te leve para mais perto de Deus, para mais perto do céu, em nome de Jesus. Hoje nós vamos partilhar o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 11. E o texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo, mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus estava ali, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu quero meditar em cima de uma figura central nesse texto. É claro, em todos os evangelhos em que nós lemos e que o autor ele faz, porque todos os evangelhos é uma biografia daquilo que Jesus viveu. Mas hoje, olhando não somente para Jesus, mas olhando principalmente para a figura desta mulher, esta mulher judia, Maria, que
depositou, vamos falar dessa maneira, como diz literalmente o texto, depositou aos pés de Jesus aquilo que ela tinha, talvez, de mais precioso na vida dela, que era este bálsamo de nardo puro, que em outras traduções vai dizer que era um perfume. Eu vou até pegar uma outra tradução para que a gente possa entender melhor. É a tradução da CNBB, que é um pouco, que para a gente vai trazer um pouco mais de entendimento, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, então, tomando meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Essa parte que eu queria que você notasse a diferença. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Porque aqui não se trata do perfume em si, mas daquilo que ele causou. Aquilo que Jesus fez com Maria causou na vida dela. Aqui não se trata também de um simples agradecimento, onde Maria, Lázaro, Marta estavam fazendo. É claro que o texto começa dizendo que foi uma ceia, um jantar que ofereceram ali. Mas não se trata de um agradecimento, queria que você entendesse isso. Eles não estavam fazendo isso, né, para que agradecer a Jesus, porque Jesus ressuscitou Lázaro, ou porque Jesus ele transformou a vida de Maria através do perdão dos pecados. Não. É um momento onde o Senhor está traduzindo para nós, e Ele mesmo coloca isso na palavra, que Ele fala que quando Maria depositou e ungiu os pés dele com esse perfume, ela estava fazendo isso por conta dele, que ele iria morrer, né? E aquilo só se fazia com pessoas mortas, quando estavam preparando o corpo para o sepultamento. E o que eu quero chamar a tua atenção hoje aqui, por isso que eu falei na questão que a figura central deste texto de hoje é Maria. Por quê? Primeiro porque ela se entregou totalmente, essa entrega do perfume, esse soltar os cabelos, né? Porque naquela ocasião uma mulher judia não podia fazer isso em público, ela não podia soltar os seus cabelos em público, e naquele momento ela demonstra uma total entrega ao Senhor. Primeiro porque entregou aquilo que ela tinha de mais precioso, e aqui representa o nosso desapego, desapego à nossa vida de verdade, né? Oferecendo ao Senhor, não por agradecimento, não por aquilo que o Senhor fez na nossa vida, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Aquilo que Ele é para nós é a nossa salvação. Então nós precisamos tomar isso como exemplo, entregar a nossa vida completamente ao Senhor. E segundo, porque ela soltou os cabelos, algo que uma mulher judia não podia fazer em público. E aqui ela demonstra mais uma vez uma total entrega, sem preocupação, sem medo daquilo que as pessoas iam dizer. E é isso que eu chamo a tua atenção e chama a minha atenção hoje. Muitas vezes nós temos receio de fazer algo a Deus, de oferecer algo a Deus, de estar com Deus, com medo daquilo que as pessoas vão falar de nós, com medo daquilo que as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão nos julgar. E nós precisamos estar totalmente desapegados, primeiro de nós mesmos, da nossa vida, daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, e se entregar a Deus. E eu estou falando aqui não de coisa pouca. O Evangelho também está querendo nos mostrar e traduzir para nós que aquilo que nós precisamos entregar para Deus é aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. Porque aqui a palavra está sendo muito clara, quando Judas, que é aquele que cuidava dos valores, aquele que iria trair Jesus, a palavra está sendo muito clara quando ele diz assim que era para que se vendesse. Por que não se vendeu esse perfume? Porque aqui os 300 denários é como se fosse, vamos usar o exemplo de como se fosse um salário hoje de
R$ 2.000, R$ 3.000, né? E aí nós entendemos que se trata realmente de algo valioso, que Maria guardou talvez a vida inteira para uma determinada ocasião. Mas o mais lindo deste evangelho não é somente essa entrega. O mais lindo desse evangelho é que quando o texto vai dizer que assim que ela lançou esse bálsamo, esse perfume aos pés de Jesus, a casa inteira foi impregnada, incendiada. O perfume tomou conta daquela casa inteira. E o que é esse perfume para nós hoje, meus amados irmãos? Esse perfume para nós hoje é o perfume de uma vida nova. O Senhor está dizendo aqui, ele já estava adiantando a sua ressurreição aqui, dizendo que realmente ele iria morrer, porque Maria quebrou o perfume para preparar o corpo de Jesus para a sepultura, porque isso só se fazia com os mortos. Mas ao mesmo tempo, quando o perfume ele se alastra e invade a casa inteira, o Senhor ele está nos provando aqui que a ressurreição dele, a vida que ele traria após a ressurreição, era uma vida nova, era um perfume que iria invadir a nossa vida. E nós precisamos tomar consciência disso. O perfume de uma vida nova precisa invadir a nossa vida. Nós precisamos deixar com que esse perfume ele encha-nos, ele transborde em nós, para que ele nos transforme. É uma vida nova de Deus nascendo dentro de nós. E o Senhor está mostrando isso para nós hoje. Então o mais bonito disso é dizendo que não há mais morte, mas existe uma vida nova. E durante esta semana, irmão, por isso que eu dizia no começo, que você possa aproveitar esta semana, para que você possa meditar profundamente esta semana sobre tudo aquilo que você vive com Deus, sobre tudo aquilo que você entende. Ontem nós partilhávamos na questão de nós acreditarmos verdadeiramente em Deus, acreditarmos verdadeiramente que Jesus ressuscitou, que Jesus um dia subiu numa cruz, entregou a sua vida por mim e por você, mas ressuscitou, irmãos. Será que nós acreditamos verdadeiramente nisso? E se nós acreditamos, é momento de nós nos entregarmos verdadeiramente a Deus, para que esta vida nova, ela tome conta de nós, para que este perfume, não da morte, mas da ressurreição, um perfume de uma vida inteira, ele possa transformar a nossa vida. O nosso homem velho possa morrer, para que possa nascer um homem novo. Que você possa ter esse entendimento hoje, para que esta palavra possa penetrar no íntimo do teu coração e mudar a sua perspectiva. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui também é na questão de que quando o Evangelho chega aqui no último versículo, diz assim, no versículo 9, uma grande multidão de judeus veio saber que Jesus estava ali e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar também a vida a Lázaro. Por quê? Porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Meu irmão, aqui o Senhor ele está dizendo para nós que nós precisamos testemunhar. Ontem também eu já falava isso, que nós precisamos testemunhar aquilo que Jesus faz na nossa vida, todos os dias. Lógico que o mais importante é essa transformação. É esse entregar-se por inteiro ao Senhor, como nós já meditamos hoje aqui, e também este perfume de uma vida nova. E quando nós adquirimos uma vida nova em Deus, nós precisamos, como cristãos, como os cristãos católicos que somos, nós precisamos anunciar esta verdade. Não guardar só essa verdade conosco, mas anunciar. E anunciar é o quê? É testemunhar. Porque a partir do nosso testemunho, a partir do nosso exemplo, a partir daquilo que nós mostramos para os outros, que essa vida nova fez conosco, nós também trazemos outros para perto do Senhor. E é isso que o texto está dizendo, que as pessoas, elas olhavam para Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, e por causa disso, elas se aproximavam do Senhor. Então, a ressurreição que Deus fez na minha vida, eu preciso transmitir isso para as outras pessoas.
aquilo que Deus fez na minha vida, da onde Deus me tirou, do fundo do poço, de uma vida de morte, de uma vida de escravidão do pecado, de uma vida de vícios, de uma vida totalmente... uma vida desgraçada aonde eu vivia. E o Senhor me trouxe de volta, me fez ter a oportunidade, me deu a oportunidade de viver uma vida nova. Eu preciso contar para as outras pessoas da onde Jesus me tirou, da morte que eu estava, da escravidão que eu estava, e mostrar para as pessoas que Ele me deu a oportunidade de ter uma vida nova. E assim as pessoas vão sentir o desejo, vão ser despertadas para que possam querer buscar o Senhor ainda mais. Assim como Lázaro, quando as pessoas olhavam para Lázaro, viram que enxergavam nele uma vida nova, uma pessoa renascida, uma pessoa que Jesus ressuscitou, uma pessoa em que Jesus deu outra oportunidade, deu outra chance. Se você, meu irmão, é uma dessas pessoas, eu acredito que seja, assim como eu, talvez a sua história não seja a minha história, talvez a sua história seja ainda mais forte, o seu testemunho seja ainda mais poderoso do que o meu, e assim com tantas outras pessoas. Mas se você tem na sua história, irmão, um testemunho para dar daquilo que Jesus fez em você, é momento, é tempo, irmão, de abrir a boca e de deixar com que os outros conheçam a sua história. Não para que você se glorie nisso, mas para que Deus seja exaltado através da sua vida, para que o Senhor seja glorificado através de você, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer Jesus através da sua história. Então, deixe com que a sua vida ela seja totalmente entregue ao Senhor, que você seja desapegado da sua própria vida, das coisas que você possui, e se entregue inteiramente a Deus. Deixe com que aquilo que você tem de melhor seja oferecido. Ofereça a Deus aquilo que você tem de melhor. Entregue-se por inteiro. Mas deixe também com que esta vida nova seja mostrada para as outras pessoas, para que a partir de você as pessoas sintam o desejo de perseguir, de ir atrás do Senhor, de conhecer o Senhor e de ter um relacionamento de intimidade com Deus. Meu irmão, que esta palavra hoje caia no nosso coração e que durante esta Semana Santa nós possamos estar totalmente mergulhados neste mistério da paixão do Senhor, que Ele decidiu, por amor, se entregar a mim e a você. Que nós possamos olhar para a cruz e ver que para se chegar à ressurreição, para se chegar à glória de Deus, precisa passar pela cruz. E só passamos pela cruz quando nós conseguimos nos desapegar de nós mesmos e nos entregar ao Senhor inteiramente. Que o Senhor abençoe a sua vida no dia de hoje, que o Espírito Santo te convença. Joelho no chão e fogo na alma, meu irmão. Nós estivemos reunidos e continuaremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.